Olá pessoal, meu nome é Odieri Silva, seja bem-vindo ao nosso canal e o tema de hoje está daquele jeito. O tema de hoje é sobre o sábado. Deve ser observado pelos cristãos? Sim ou não? Vamos ver a argumentação do pastor Silas Malafaia e logo após veremos o que a Bíblia diz sobre esse assunto e roda a vinheta. Tá aqui a Neolipe. Pastor, o que o senhor acha do cristão e a guarda do sábado? Meu irmão, quem faz diferença de dias, diz Jesus, diz Paulo, para Deus faz. E Jesus falou que ele é Senhor do sábado. Eu não guardo dia, eu guardo é Jesus no meu coração. Quem faz diferença de dias é problema de quem faz. Para mim não tem dia santo. Isso foi regra para Israel lá no Antigo Testamento. Não tem no Novo Testamento uma repetição que a igreja tem que guardar o sábado. E você só pode praticar o que está no Antigo Testamento desde que tenha contextos no Novo Testamento. Em resposta à argumentação do pastor Silas Malafaia, gostaria de respondê-lo com todo respeito, usando 4 principais pontos que ele disse. O primeiro, ele disse que não faz acepção de dias nem dias. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo isso, ele estava falando com respeito a dia de comer e não em questão do dia de sábado. Mas eu quero afirmar que Deus ele faz questão de um dia. Tanto é que no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, Deus diz: lembra-te do dia de sábado, e não segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele diz sábado e não é domingo. Deus ele especificou, ele separou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então Deus ele faz acepção e faz questão de um dia. Segundo ponto, pastor Silas Malafaia disse que Jesus é o Senhor do sábado. Claro que Jesus é o Senhor do sábado. Foi ele mesmo que instituiu, ele estava no princípio da criação. Está lá escrito: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a tua obra como o Criador fizera. Quando Jesus veio na terra, ele disse para os fariseus: eu sou o Senhor do sábado. É lícito fazer o bem dia de sábado. Jesus estava colocando em ordem aquilo que foi extremizado pelos fariseus da sua época. Terceiro ponto, o pastor Silas Malafaia diz que o sábado foi dado para o antigo Israel, no Antigo Testamento. É só ler no livro de Gênesis. Ali mostra, no princípio, antes do pecado, Deus ele instituiu o dia de sábado. Mas eu quero fazer uma reflexão. Por que Deus instituiu o sábado? Você já parou para pensar nisso? Qual foi o propósito? Qual foi a finalidade? Por que Deus ele descansou nesse dia? Por que Deus abençoou e por que Deus santificou? Deus desabençoa algo que ele abençoou? Deus desantifica algo que ele mesmo santificou? Afinal, Deus muda? Claro que não, né? Então o sábado foi dado antes do pecado, como princípio eterno. Por isso no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, ali diz: passarás os céus e a terra, porém nenhum i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, 17 ao 18. O último ponto do pastor Silas Malafaia, ele disse que aquilo que é do Antigo Testamento e não tem um respaldo claro no Novo Testamento, não serve para os cristãos guardar. Eu quero seguir a linha de pensamento do pastor Silas Malafaia. O dízimo tem no Antigo Testamento, mas não tem uma ordem direta no Novo Testamento. Apenas tem menções sobre o dízimo e aparecem muito poucas menções sobre o dízimo. É só você ver. Agora procure sobre o sábado no Novo Testamento e você encontrará vários textos falando sobre o sábado. Ali mostra, no livro de Lucas, capítulo 23, 56, que os discípulos de Jesus guardaram o sábado depois da morte de Jesus. Interessante que o livro de Lucas foi escrito 20 anos depois da morte de Cristo. Se o sábado não fosse observado, nem estava isso escrito na Bíblia, seria desnecessário. Tanto é que não deveria no Novo Testamento até escrever sobre o sábado, porque o judeu já guardava o sábado até demais. Eu não devo tirar coisas da Bíblia, nem do Antigo e nem do Novo Testamento.
A Bíblia é uma só, ela é a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. É só entender a Bíblia e você perceberá toda a verdade da Bíblia. Quando Jesus diz, se me amas, guardarei os meus mandamentos, ali está o sábado incluso. São 10 mandamentos e não 9. Foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Quando Jesus ele disse assim, examinai as Escrituras, não leia as Escrituras, mas examinar as Escrituras, porque julgo ter nela a vida eterna, ele estava falando do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Não tinha ninguém debaixo da boca de Jesus escrevendo aquilo. Quando Jesus diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, qual era a Bíblia que Jesus usava? O Antigo Testamento. Quando o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem e a mulher sejam perfeitamente habilitados para toda boa obra, ele estava falando do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava nas mãos do apóstolo Paulo. A Bíblia mostra a verdade de Deus, e sobre o assunto do sábado está incluso entre os 10 mandamentos de Deus, que é a norma do juízo final. E no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz que uma das características do povo de Deus é que guardam os mandamentos de Deus. Então esse é o meu recado e a minha resposta ao pastor Silas Malafaia, e que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Todas as semanas estaremos postando uma reflexão para você. Que Deus te abençoe.